Para os gregos da antiguidade, as Olimpíadas eram de extrema importância, sendo consideradas um evento religioso, cultural e esportivo, realizados há 4 anos em Olímpia. As competições homenageavam os deuses e promoviam a união entre as cidades e estados gregas. Os jogos incluíam várias modalidades esportivas, e os vencedores eram celebrados como heróis, recebendo reconhecimento e prestígio em suas comunidades. As Olimpíadas também promoviam uma trégua temporária entre as rivalidades, mantendo um período de paz conhecido como Trégua Olímpia. Nas Olimpíadas da Antiguidade Grega, as modalidades estabelecidas eram de acordo com as habilidades que os soldados precisavam na época. E as únicas pessoas que participavam das Olimpíadas naquela época eram os homens livres, que eram nascidos em cidades-estados gregas. E, era, e a Olimpíada era dividida em 5 modalidades: a corrida, as provas atléticas, provas hípicas, lutas e pentatlo. Nas competições, as corridas eram definidas de acordo com a distância percorrida, de 192,27 metros da pista, sendo denominada a corrida padrão, que é equivalente a um estádio. A partir daí, surgiu o diaulo, o equivalente a 2 estádios, o dólico, 8 estádios, e alterada e definida como 24 estádios mais para frente. E ao fim da trégua, no último dia dos Jogos Olímpicos, ocorria a disputa de uma corrida de 2 a 4 estádios, realizada com armas, sendo esses os capacetes e escudo dos hóplitas. Provas atléticas, hoje chamadas modalidades de prova de campo, consistindo em lançamentos, arremessos e saltos atléticos, e derivando dos conhecimentos de habilidades físicas exigidas na antiguidade. Discos, eram lançamentos de discos feitos de pedra, cobre ou metal polido, com um peso de 5 kg a uma distância pré-estabelecida. Acon era o lançamento de dardos baseado nas habilidades de caça e de guerra. Os atletas lançavam dardos de até 1,70 m de comprimento, no centro de uma circunferência traçada no chão, a uma distância considerável. Pédema era o salto à distância em que os atletas deveriam saltar a máxima distância possível, com o posterior impulso de uma corrida. Havia também uma modalidade de saltos com porte de pesos. Nas lutas eram disputadas 3 distintas modalidades. No pali não eram permitidos golpes diretos, como pontapés e socos ao oponente. O objetivo estabelecido era de levar o adversário ao chão, usando como base medidas de força e agarramento de membros. No pigme ocorria o pugilato, fazendo-se a luta de golpes com punhos. Os atletas envolviam os dedos com tiras de couro em técnica similar ao uso de luvas na prática moderna do boxe. Se encerrava quando um dos atletas estivesse inconsciente ou pedisse por desistência. O pancrácio era a combinação entre o pali e o pigme, com a liberdade e de regras e permissão de todos os tipos de golpe, exceto ataques às partes íntimas, arranhões, mordidas e dedos nos olhos. Os atletas poderiam vir a óbito ao fim da luta, valendo-se da violência considerada extrema. A vitória se dava quando o oponente já não pudesse mais competir, chegasse ao estado de inconsciência ou pedisse por desistência. Pentatlo era a prova nobre das Olimpíadas gregas da antiguidade. Consistia na junção das 5 modalidades respectivas de estádio, disco, pédama, acon e, ao final, a modalidade decisiva da luta pali. Haviam classificações nas 4 primeiras provas e os 2 finalistas se encaminhavam às lutas. Realizados em Olímpia, o Santuário de Zeus, os jogos se davam em um local afastado constituído por ginásio, estádio, hipódromo, altares, templos, piscinas, oficinas e teatro, tendo este a capacidade de 45 mil espectadores. O ginásio era situado com proximidade a rios e bosques ou mesmo colinas, composta por locais próprios para a realização das lutas, corridas, saltos e arremessos. O espaço se mostrava repleto de cerâmicas e estátuas referentes aos deuses gregos. Os cronogramas dos jogos eram organizados em sua realização de 4 em 4 anos. No final dos meses de julho, agosto ou início de setembro, com a presença da lua cheia, os preparativos se davam com um ano de antecedência, consistindo no reparo de templos e estádios, nivelação das pistas e o próprio treinamento dos atletas. Eram selecionados também os juízes, responsabilizados pelo julgamento dos jogos e pela avaliação física dos atletas, que eram desclassificados em caso de desaprovação dos supervisores. Conforme a aproximação do início dos jogos, a multidão chegava,
Estavam inclusas as famílias dos atletas, viajantes, artistas e comerciantes, pessoas de destaque, convidados e pessoas humildes. Os Jogos Olímpicos, eles, eles eram geralmente realizados em um período de 5 dias, organizado da seguinte forma: primeiro dia, cerimônia de juramento dos atletas e juízes perante a estátua de Zeus, inauguração dos Jogos e palestras públicas e recitais de poesia. Segundo dia, corridas hípicas de quadrigas no hipódromo, e no período vespertino ocorria o pentatlo. À noite ocorria a recreação das cerimônias fúnebres de Pélope, o desfile dos vencedores e banquetes. Terceiro dia, procissão dos atletas, juízes e embaixadores com vasos de ouro e prata no altes, provas de corrida e banquetes no período da noite. Quarto dia, realização de lutas de pigme e pancrácio e posteriormente corrida com armas. Quinto, vencedores dirigidos ao templo de Zeus, premiados com um ramo de oliveira sagrada e uma fita vermelha. Participavam de festas e cerimônias, e no dia seguinte regressavam às suas terras em um carro puxado por 4 cavalos brancos.